Fala aí, pessoal. Todos entrando aí. Hoje tem live com o Anderson Dick da Fueltech. Então vamos colando, vamos colando. Já vai mandando suas perguntas aí. Que você quer saber, que o Anderson Dick vai dar um toque pra gente aí, vai falar sobre a Fueltech, injeção eletrônica programável. Vamos lá, pessoal, entrando. Vamos indo aqui, vamos agitar as coisas aqui, deixar tudo no esquema. Perguntinhas aqui, agenda do lado. Fischer, Dick, Santa Cruzense, é isso mesmo. É isso aí, tá? Pessoal de Santa Cruz do Sul. Olha lá. Pode mandar aí mesmo. Ó, tá, o Alejandro tá perguntando onde manda aonde? Onde manda as perguntas? Pode mandar aí. Área 011, Padeiro. Olha lá. Aí, Anderson Dick aí. Vamos lá. Aí. Vamos lá, já aceitei aqui. Vai entrar já. Conectando. Aê. Aí, beleza? Beleza, boa noite. Boa noite. Tudo bom aí? Como é que tá as coisas aí nos Estados Unidos aí? Tudo parado ou não? Cara, tá, essa semana animou aí bastante, porque semana que vem já tem, por exemplo, dia 1º de maio, a maioria dos lugares já liberou eventos, o estado da Geórgia aqui, a partir de sexta-feira já pode a maioria das empresas voltar a funcionar, as não essenciais. Então, 1º de maio, 2 de maio, já tem 3 corridas aqui de bracket, que a gente está próximo. Vai ter uma Radial Fest, uma prova grande radial, e vai ter uma corrida de no prep aqui. Então, tem 5 corridas já no dia 1º de maio aqui. É mesmo? Aí sim, Aham. hein? E aí o público já vai poder estar com o público tudo direitinho ou não? Você não tá sabendo Eu, ainda? eu não sei, eu não entendi direito, mas eu vi que alguns lugares eles estão limitando a 35% da capacidade do local para Tá. justamente ter menos público. Eu acho que é isso que eles vão acabar fazendo. E o Donald está fazendo um evento, né, que ele vai chamar de Covid-16. É uma sátira até para que ele vai fazer um evento. A princípio é um evento de 16 carros só e 4 pessoas por carro, incluindo o piloto, sem público nenhum, só pay-per-view. Isso aí deve ser Entendi. nas primeiras semanas agora de maio já. Puta, que legal, cara. Então é isso aí. Uhum. Então estão começando as atividades aí. E queria agradecer aí você de atender a gente aí, tá falando com a gente um pouco aí da. Eu queria falar com você nesse mês, porque esse mês é aniversário da Fueltech, né? São É, 17 anos aí e caramba, né? sempre a gente faz uma materinha aí Uhum. comemorando aí junto com a Fueltech, né? Que são 17 anos aí, né? Sim. E caiu nesse mês aí, né? E junto É. com o aniversário, a gente teve os 100 mil inscritos no YouTube, no canal do YouTube também, né? É, Tem duas coisas para comemorar no mês aí. eu digo, Fala um pouco todo. dessas comemorações aí. Cara, eu acho que assim, ó, a gente brinca, né? Por mais que a gente tenha, todo mundo tem problemas e acho que a gente está numa época bem difícil para muita gente. Tá difícil, tem gente que tá perdendo emprego, tem gente que a empresa tá quebrando, né? E uma série de problemas que o cara tem que se virar. Mas ao mesmo tempo, todo dia que a gente chega de noite, a gente tem alguma coisa para agradecer, né? Então, nem que seja o cara tá vivo, né? E ter passado disso, porque o resto tudo dá um jeito. Mas falando das coisas boas aí, sem dúvida a gente tem algumas coisas para comemorar é bom pensar nessas coisas positivas aí para justamente dar força para passar pela parte difícil, né? Mas os 17 anos da empresa são algo assim que parece que foi ontem, né? Eu até brinco, pai, eu até te mandei uma foto semana passada minha aí para te publicar no Nos não dá stories mais. aí. É, sempre um movimento positivo, né? A gente está sempre num movimento positivo, sempre crescendo, sempre evoluindo. Essa parte acho que empolga muito, porque hoje a empresa e o produto de 2020 é melhor do que o produto de 2019, melhor do que o de 2009, e assim vai indo, sabe? Então, tá bem legal essa evolução e a maneira como a gente está conseguindo avançar. Isso aí dá uma empolgada bastante, sabe? E sobre o YouTube, que nem tu comentou,
tudo, vocês sabem muito bem como é difícil a gente criar engajamento e conseguir criar um conteúdo interessante. Até o nosso papel é um pouco diferente até do, digamos assim, de outros sites de mídia que justamente dependem do conteúdo. A gente, na verdade, quer usar o conteúdo para promover o produto, para promover a empresa, mas também para celebrar, digamos assim, até a gente tem um canal, no canal agora a gente tem os vídeos ali dos funcionários, que é muito Pode divertido. crer. Gente que faz, né? O Maurício lá pegou um gol de leilão, montou o gol de leilão, até comprou sem querer, que segundo ele deu ele deu o lance e não esperava ganhar. Putz, E, mas é história comum, assim, então a gente está fazendo bastante dessas coisas de contar a história dos funcionários, contar a história dos nossos carros. eh, Porque no final não importa se é um gol de leilão de 2, 3 mil reais ou se é um Nissan GT-R de 1 milhão, no final a a paixão gente. é a É isso mesma, aí, né? a gente gosta das lasanhas do mesmo jeito, né, mano? Seja É, uma Lamborghini, seja um Fusquinha, mano, até tudo vale, né, mano? é. Vamos lá, vamos para algumas perguntas aí. Já existe produção de Fueltech nos Estados Unidos? Marcelo Batista Francilino. Não, a produção é toda feita no Brasil, dos eletrônicos, né? Tem alguns itens que a gente produz nos Estados Unidos, por exemplo, switch panel, o EGT8, os chicotes que vende aqui nos Estados Unidos de V8, a maioria deles. Então, alguns produtos são fabricados nos Estados Unidos, mas os eletrônicos, digamos, tudo que é Fueltech mesmo, é fabricado no Brasil e é exportado para os Estados Unidos. E, inclusive, é uma das grandes ah, sacadas e uma das grandes benefícios que a gente tem aqui, porque a China está sendo, tudo que vem da China está sendo muito boicotado até nos Estados Unidos, está sendo taxado e uma série de problemas, assim, especialmente agora, nesse negócio do coronavírus aqui, tudo indica que os Estados Unidos vai entrar numa guerra contra a China, assim, e tudo que é produzido na China vai ser bem afetado. Então a gente tem uma vantagem aí, até sobre os concorrentes americanos mesmo, que na prática eles não fabricam nos Estados Unidos, eles fabricam na China, É, né? Então, é uma posição boa estar produzindo no Brasil mesmo, sabe? Além do que o Brasil tem uma mão de obra muito qualificada e, em compensação, os preços, digamos assim, de produzir no Brasil são muito atrativos, muito melhor do que produzir, por exemplo, nos Estados Unidos, né? entendi. É, quando você começou, 17 anos atrás, você foi na primeira prova que você foi assim de grande impacto, foi um festival com o carro do, Vamos ver se tu sabe, hein? peraí que eu vou lembrar. Pro Passat do Leonardo Garcia, é isso aí mesmo não? Foi 4 carros, na verdade. Foi o É, Passat Leonardo Garcia, força livre dianteira, força livre, tração dianteira, FLTD. O Chevette do Alexandre, que era um força livre tração traseira, né, FLTT. Os dois feitos pelo André Becker, de Porto Alegre, com carburador Weber e tinha uma Turbo Pro na época. E os dois carros de Santa Cruz, que era do Dado, que era um Turbo A, um STTDA, e o carro do Reinaldo Ramschlager, também STTDA, que os dois também eram uma Weber e uma suplementar Fueltech, isso lá em 2003, aí que a era, gente levou os primeiros carros, hein? isso daí era tudo amigo que você teve que dar aquela chavecada, ô, acredita no meu negócio aí e tal. Como é que É. foi essa introdução aí nesses Cara, carros dos esses, amigos aí? assim, ó, eu tinha eu me mudei para Porto Alegre com 19 anos, mais ou menos, que eu comecei a faculdade, engenharia elétrica. E aí, onde é que eu aprendi as coisas de mecânica mesmo foi na oficina do André Becker, o André sempre foi um pai para mim naquela época, especialmente eu ia todo dia depois da faculdade, eu ia para lá e, e comecei a aprender muito de mecânica, comecei a aprender como é que funcionava e ao mesmo tempo eu começou de Santa Cruz, eu tinha uns amigos lá, e o Reinaldo, o Dado, o Dave, vários outros ali que corriam naquela época de arrancada, sempre, digamos, apoiaram. E quando a gente fez o primeiro, digamos, produto, que foi a Turbo Pro, a gente pegou e colocou nesses carros para controlar bico suplementar. Eles tinham aquela plantação de bomba em série, paralelo, e Pode crer. os 15 bicos, bicos é, suplementares com bicos pressostato suplementares. de geladeira, né, mano? O bico não era para estar de geladeira, era sensor de pressão já. Era o MAP. Mas os bico monoponto, por exemplo, do Monza Alco, aquele branco, tudo na pressurização, uns 4, 8 bicos daqueles. E,
E aquilo, na verdade era o que tinha para fazer, porque na verdade os carros não tinham não tinha praticamente controle de ponto, era tudo num distribuidor com atraso da MSD e no máximo two-step, e olha lá, né, muitos saíram no pé e tal. E era rico de lavar, assim, porque aí era o controle de tração era isso, digamos assim. E, e não tinha muito manipulação mesmo, e era Weber, né? Então, assim que começou, digamos, a injeção eletrônica até, eu acho que já foi pejorativo, mas hoje é um elogio, né? Era um pulsador de bicos, na verdade, na época, né? Não tinha É muito isso o que aí. fazer, né? Literalmente pulsava o bico um pouquinho ali para alimentar um tanto de combustível. E quando você entrou na faculdade, no primeiro ano de faculdade, você já viu, pô, vou inventar uma injeção eletrônica, não? Ou como que surgiu essa... Você falar, não, vamos inventar a injeção. O que que foi? Cara, não, na verdade eu não. Eu entrei na faculdade sem saber muito bem o que, que eu ia fazer. Tanto que eu tinha. Eu gostava muito de carro e tal, mas eu nunca pensava em ter uma empresa ou iniciar uma empresa, digamos assim. Tanto que eu passei digamos, uma seleção para trabalhar na Alemanha, na Bosch Motorsports. Ah, e isso em 2002 ou um por ali. E eu precisava finalizar o curso antecipando todas as cadeiras e eu me mudaria para a Alemanha. Até fiz curso de alemão, fiquei estudando vários anos para fazer isso. Só que nesse meio tempo eu acabei literalmente fazendo uma brincadeira que virou, digamos, a primeira Fueltech. A gente apresentou como final de curso e tal. E no trabalho de final de curso a gente instalou ela num Passat do Diogo, irmão do Christian, né, da FT Education. E ali era um carro aspirado, tipo, era uma injeção eletrônica completa mesmo, não era um carburador com injeção. Era a injeção mesmo, funcionando a parte de combustível. E apresentei aquele projeto, a gente apresentou e foi legal, chamou atenção, mas eu tava com a cabeça indo para a Alemanha. Só que o que acabou acontecendo é que eu rodei em duas cadeiras no último semestre. E aí, como eu rodei nessas cadeiras, eu não. Até eu brinco, esses dias eu fiz uma live, eu mandei um abraço para a professora Gladys, que me rodou na cadeira de hidrelétrica. E, não, brincadeira, eu rodei na cadeira de elétrico, não dei bola para a cadeira, realmente menosprezei, acabei rodando. E aí, como eu estava meio mal numa outra cadeira, ela e um outro professor lá, o João Manuel, se juntaram e me rodei nas duas cadeiras, Freitado. acabei perdendo a oportunidade de ir para a Alemanha lá, perdi o estágio, tinha que ter acabado tudo e nessa época eu pensei, cara, acabou minha vida, né? Imagina o que eu vou contar, não sabia nem como é que eu ia falar para minha família, estava estudando, preparando para isso e acabou que na época pareceu o fim do mundo e hoje, olhando para trás, foi na verdade uma bênção. Então, às vezes a gente olha um problema, uma crise, uma dificuldade, uma pedra, qualquer coisa e acha que isso é o fim da vida e na verdade aquilo ali é uma oportunidade para ter um caminho diferente, sabe? E foi o que É aconteceu isso comigo. aí. É isso Então, aí. Que nem tá aqui assistindo aqui o Rodrigo Corbusier lá, que o GTR dele, que é aham. recordista, 2.000 cavalos e tal. Tipo, aonde chegou? 2.000, 5.000, né? Essa proporção toda aí, como que você digere isso daí assim no seu dia a dia? Falar, putz, você chega assim de vez em quando, para, você fala assim, meu, aonde eu vou chegar? Você tem um limite aí para chegar, não? Cara, eu acho que como é que eu vou dizer assim, não tem limite para as potências, né? Na verdade, eu acho que recentemente, pelo menos para mim ou para a gente entendeu bem como funciona o limite dos motores, assim, e hoje se entende que na verdade, tu acerta o motor, acerta a mecânica para aguentar o que ela consegue gerar de potência. E o que mais quebra o motor, digamos assim, é as temperaturas acima do normal dentro da câmara de combustão, esse tipo de coisa. E se tu consegue, na verdade, entender que o princípio não é fazer o máximo de potência, não é conseguir fazer aguentar o motor, os limites mudam muito rápido. Então, hoje a gente tem carros aí de 5.000, 6.000 HP. A gente já passou o carro no dinamômetro porque a gente sabia que vinha 1.000 a mais, só que o cara não quis passar, entendeu? Não quis aumentar mais porque não estava ali para bater recorde de dinamômetro. E na pista a gente sabe que tem carro, por exemplo, que dá para botar 8, 9.000 HP num Proline, assim, por exemplo, com um V8 biturbo. Só que ou esses carros correm 200 metros, se fizesse 200 metros para levantar, teria que correr 400, então tá indo bem longe essas potências aí, mas não tá nem perto do final. Eu acho que hoje, com o que a gente sabe, o que se conhece, digamos, e tem de recurso, dá para tirar tranquilamente 8.000 cavalos em motores
metanol, vamos dizer assim. Porque num V8 Remy igual do grandão lá, a gente já sabe que no Top Fuel ele veio os 11 mil cavalos. Então, teoricamente, o turbo está longe ainda É. disso, que a construção é basicamente a mesma, né? Ou não, é muita E até diferença. o nitrometano no Top Fuel ele é muito mais severo com a velocidade de explosão, a velocidade da combustão dentro do pistão. Ela dá uma pancada muito mais forte, digamos, no virabrequim, na biela, no pistão, do que um motor turbo, assim, que é mais suave a aplicação. Hoje, o único problema do turbo, de um Proline desses para ter 8 mil cavalos, é que teria que ser compound para fazer isso. Turbo, porque na verdade uma turbina não consegue. A gente já tem carros aí com 80 PSI, tipo 7 bar de pressão de turbo, mas um turbo único é impossível ele ter eficiência acima de 7 bar. Tá? 7 kg de pressão de turbo, 6 7. Então, para ter mais que 6 7, tem que fazer compound. Só que aí sim, cara, fazer um V8 compound da Tem que Proline, ter. ninguém teve coragem. A gente até brincou esses dias que a gente queria pegar o chassi do grandão, aquele de top fuel, e botar É, o Proline dele com 2 turbos compound no ProCharger. Porque aí, na verdade, o ProCharger pode andar tipo com 2 3 bar e o compound dos turbos vai fazer aquilo lá virar 12 bar. E, entre aspas, fácil, assim. E por incrível que pareça, um motor desses deve aguentar aí essa pressão, digamos assim, obviamente com as manutenções, né? o grandão gosta de inventar, não fica dando muita ideia, não, que já É, já. É lógico que é difícil a gente comparar Brasil com os Estados Unidos em termos de. Até pela quantidade, né, de carros que tem nos Estados Unidos, né? Mas uhum. em termos de preparador, assim, com o mesmo tempo de experiência, você acha que o Brasil é superior, assim, porque se virar com menos? O que você acha? Claro, assim, ó, o americano, ele corre todo final de semana, né? Digamos, um tuner nos Estados Unidos, ele tem todo final de semana, ele tem corrida, se ele quiser trabalhar. E quando ele não está correndo no final de semana, ele testa durante a semana. E os Estados Unidos têm arrancada, assim, no nível profissional desses há 30 anos. Então, por exemplo, Isso assim, aí. pegar um Steve Perry da vida, assim, que eu acho que é o melhor tuner do mundo de turbo, e ProCharger, e a maioria desses carros, esse cara, ele vai em 30, 40 corridas ou sessões de teste durante o ano por 20, 30 anos. Então, pega um brasileiro assim que tem um carro que corre, um tuner brasileiro que tem um carro que corre no Velopark, por exemplo, 4 etapas por ano, não consegue nem testar, chega no dia da corrida e ainda tem que fazer milagre. A quantidade de teste que essa oportunidade tem de testar é muito pequena. Então, o que possibilita, às vezes, é uma equipe maior, assim, que tem vários carros. Então, tu pega, assim, Cadu, Julieta, todas essas equipes, assim, que tem vários carros da mesma categoria, às vezes eles conseguem desenvolver mais porque eles testam mais. Mas, assim, a capacidade de se adaptar e com pouco teste, com pouco recurso, com pouco dinheiro, digamos assim, incomparável do brasileiro. Tanto que a gente tem exemplos aí, né, do Kaká, por exemplo, que é um tuner brasileiro, digamos, de muito renome, que veio nos Estados Unidos e mostrou como se faz e bailou em cima dos caras, assim, com menos recursos, sabe? Então, e assim também, menos, digamos assim, modéstia à parte, mas, por exemplo, assim, o Luiz de Leon é um cara que também né, trabalha conosco e tem um conhecimento de tuner, assim, que é o jeitinho brasileiro adaptado para a realidade americana, entendeu? Então, eu acho que o jeitinho brasileiro é o melhor do mundo e a realidade americana é a melhor do mundo de recurso, né? Então, misturando os dois, com certeza vai muito bem, né? Então, eu acho que até esse. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que esse jeitinho brasileiro que ajudou a desenvolver até a Fueltech, assim, de muitos recursos, assim, que o pessoal nem imaginava que você teve que falar, por que eu vou fazer agora? Aí você É. inventava a coisa para sanar algum problema, alguma necessidade, né, ou não? Exato. Sabe uma coisa que eu acho que a gente tem uma grande vantagem? A gente foi talvez eu acho que a gente é a única injeção do mundo assim que realmente assumiu a arrancada como foco, entendeu? Não quer dizer que a gente não faz carro de circuito, carro de rally e outras aplicações, mas a gente genuinamente é focado em arrancada. Só que a arrancada, foi muito tempo menosprezada, digamos assim, ou até não foi dado muito valor porque aparentemente não tinha muito recurso necessário.
Só que o tanto que avançou nos últimos anos, ela, hoje, por exemplo, carro de circuito de 10, 15, de 10 anos atrás é pouca diferença de tecnologia de um carro de circuito de 2020. Ou seja, um carro de arrancada de 2010, 2020, meu Deus do céu, é absurda a diferença. Então, o que avançou na arrancada é incrível. E a outra grande vantagem que a gente tem é que a gente também provavelmente é a injeção mais amplamente utilizada, assim, do tipo que vai de uma motinho de um cilindro, vai de um 4 cilindros, um rotativo, um V8, dragster, um carro, não importa o tipo de carro, moto, a gente usa a mesma Fueltech, digamos assim. Então, tem inúmeros recursos que a gente trouxe dos imports, assim, dos 4 cilindros, para os V8, e teve inúmeros recursos que a gente aprendeu nos V8 e usa agora nos 4 cilindros. Então toda essa nossa mistura, digamos assim, entre os princípios, entre as utilizações e os tipos de carro, fez uma enorme vantagem, assim, porque a gente literalmente aprende de um para outro e outro por um e acabou todo mundo se beneficiando disso, sabe? Não, e a Fueltech, ela veio tipo numa contramão assim do que o mercado americano estava acostumado, né? Tipo, era tudo separado antes, um bump box, um data logger, É, eram tudo empresas sim. diferentes, né? Não era a mesma empresa que fazia, empresa diferente, você tinha que fazer aquela mistureba, né? A É, Fueltech até não, o, desde o começo ela já veio com essa filosofia de colocar tudo junto, né? É, até o Luciano Malman aqui está comentando ali, ó, exatamente. O Luciano, a gente corre vários carros de circuito, e o legal é o seguinte, apesar, a gente começou muito no circuito, na arrancada, a gente teve muita dificuldade de entrar no circuito no Brasil, sempre foi muito fechado. Eu acho que o mercado de circuito também, ele, há 20 anos atrás, ele era muito mais avançado que qualquer outro mercado, há 30 anos atrás, porque eles usavam já injeções importadas, de ótima qualidade, Motec, Eletromotive, várias injeções assim na época que nem existia nada assim no Brasil. Então, o mercado de circuito ele evoluiu, ele estava muito avançado, enquanto que a Fueltech, a gente na verdade ainda era um produto feito em casa, entre aspas, era mais básico, e a gente teve, e aí também teve muito não digo preconceito, mas assim, a barreira para a gente conseguir entrar no mercado de circuito. Uh, e demorou muitos anos, assim, a gente teve que literalmente quase desistir do mercado de circuito e focar em avançar o produto, melhorar e fazer cada vez mais coisas para então poder voltar de novo a tentar penetrar nesse mercado de circuito. E aí eu diria assim, o Rafael da Motorcar de Canoas, por exemplo, é um parceiro nosso ali de, sei lá, 15 anos já, sempre acreditou na gente e ele, por exemplo, foi um dos caras que abriu as portas para a gente no circuito e botou, digamos, a mão no fogo por nós, assim, mesmo quando a gente não tinha talvez um equipamento ao nível de outros mundiais e para poder começar a usar, desenvolver, testar, pediu função e a gente trabalhava e sempre fazia. E a gente começou a avançar e aí também focando no circuito, fazendo outras funções digamos, uma coisa puxou outra e aí nos últimos anos a gente conseguiu, acho que o controle de tração ativo foi uma das coisas que a gente conseguiu avançar muito bem no circuito, porque eu me lembro direitinho, quando a gente fez, acho que faz uns 2 anos atrás, ou talvez 3, alguns carros que a gente colocou, no Rafael ali, outros clientes, e os carros andaram muito bem, assim, do tipo que os caras baixou 1 ou 2 segundos, sei lá, no tempo de seco e 2 ou 3 segundos no molhado e era quase que não tinha como não usar. E aí a gente começou a ganhar bastante mercado nessa parte do circuito também. E aí, claro, e aí começou a mostrar mais ainda diversidade. E aí muita coisa que a gente aprendeu na arrancada, a gente aplicou no circuito, e muita coisa que a gente aprende no circuito, a gente aplica na arrancada. E aí começa, eu acho que esse uso é onde é que se beneficia de tudo, entendeu? Eu acho que aí é outra coisa que eu sou muito arrancadeiro, né? Então, às vezes, eu fico puxando o saco. Mas eu acredito que a arrancada, ela requer muito mais recursos para você andar bem, porque é tudo no extremo, né? Ou não? Cara, eu vou dar um exemplo assim, todas as aplicações têm exigências extremas. Eu vou dar um exemplo assim, carro de rua. Carro de rua é uma das aplicações mais difíceis que tem. Porque tem que ter marcha lenta, tem que ligar o ar-condicionado, tem que compensar, tem que pegar de manhã, tem que dobrar a esquina, tem que pisar no fundo a 1000 RPM, entendeu? Não pode estragar, não pode gastar muito. Aí tu pega um carro de circuito, cara, a forma do controle de tração para um carro de circuito tem que ler as 4 velocidades de roda, tem que atrasar o ponto no lugar certo, não pode ser forte demais, o logger tem que gravar uma tonelada de sensores,
sabe? Não, o corte do gear é diferente no carro de circuito. Aí pega no carro de arrancada, são só 6 segundos às vezes, né? Então, ou seja, eu digo assim, se a gente consegue atender cada uma dessas aplicações no que eles precisam, esse é o segredo. Porque aí, na verdade, aí tu mostra como uma injeção ela é completa, quando tu consegue sair de um nicho, que é como a gente começou, digamos assim, focado na arrancada e conseguir usar em várias aplicações, né? Tá, o de rua acho que é o pior mesmo, que tem que ter tudo e É. ainda andar liso e gostosinho ainda, né, mano? É, tem uma pergunta aqui do com Edson aqui. F1, daria para tocar a Fueltec tocaria um carro de Fórmula 1? Olha, é meio pretensão falar isso, mas não, não. Hoje a Fórmula 1 eles têm muito, sem dúvida o nível mais alto de controle, assim, a quantidade de canais que eles gravam e telemetria, e informações é algo incrível, né, sabe? Então hoje a gente não teria recursos de controlar um carro de Fórmula 1, obviamente. É realmente um nível mais distante, digamos, do que a gente está. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tá vendo um monte de pergunta aqui, eu tô É que passando. nem um carro original, vou dar um exemplo assim, ó. É. O cara que é um calibrador de ECU de carro original, por exemplo, de fábrica original, e às vezes vai mapear um carro com uma Feltec, ele meio sente falta de umas 60 tabelas, por exemplo, para fazer a partida frio e umas outras 100 tabelas para fazer não sei o quê, porque cada aplicação, às vezes, e isso é muito por causa de emissões, entendeu? Então, o que a gente sempre tentou fazer, por mais que hoje o produto é muito completo, a gente tenta não ser complexo. Então, assim, ó, se tem como fazer alguma coisa de uma maneira mais simples, a gente acha que é mais vantajoso fazer da maneira mais simples, porque mais pessoas vão ter sucesso de fazer. Então, eu vou até dar uma brincadeira. Sei lá, anos atrás, quando a gente lançou malha fechada de sonda, aí a gente recebeu críticas dos tuners dizendo, não, mas agora não tem mais nada que fazer, eu não preciso, a injeção corrige a sonda sozinho, o que eu vou fazer num carro de arrancada, por exemplo? Sim, agora tu vai acertar outras coisas, acertar a tração. E hoje, claro, hoje qualquer tuner usa a malha fechada como uma artimanha de facilitar o trabalho dele, ele corrige aquilo lá e vai embora. Então é uma coisa a menos para ele se preocupar. Agora, aí bota o controle de tração. Aí o cara que é confortável, mas agora eu não tenho mais o que fazer, porque agora o controle de tração faz. Não, ele só está te ajudando num aspecto, na verdade. Essa é a maneira como os carros vão andando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Só que para fazer tudo isso virar popular, tem que ser fácil de usar. Então, o que a gente trabalha muito assim, é tentar fazer tudo muito fácil de usar e que não dependa, assim, entre aspas, um engenheiro da NASA, lá, um engenheiro de calibração assim, de fábrica, para mapear aquilo, até porque a gente trabalha com milhares de variações de carros, nenhum carro é igual ao outro. Pode pegar dois carros de corrida, dois DTA, um feito pelo Cadu, um feito pelo Lelo, e eles vão ter um mapa diferente, eles vão ter um acerto diferente, uma forma de controle de tração diferente, e às vezes vão virar ao mesmo tempo, entendeu? Uma Então, relação de câmbio diferente, né? é, então, na verdade, a injeção de performance ela tem que se adaptar às necessidades de cada carro. Tanto que o cara perguntar qual que é o ponto que eu uso no carro, no turbo A com 8 de taxa, com, sei lá, tem que testar cada carro, entendeu? Não existe não é um copy-paste, não é uma cópia e colar, sabe? Agora, e vamos falar dos tração dianteira. Você acha que os Honda, os APzinho de hoje, um Turbo A, ele conseguiria fazer frente aos Honda lá nos Estados Unidos? Não. Cara, Apesar das. assim, ó, os Hondas, nos Estados Unidos eles têm a limitação da turbina, tá? Tá, um Ah, Turbo A Light com, com, é, não, com mas o SFWD, que é o é, mais, que chega não, mais eu perto um acho. dos dois. Eu acho que se alguém pegasse um Volkswagen brasileiro, assim, um preparador brasileiro bom de alto nível, assim, e fizesse um Volkswagen para o regulamento americano, eu acho que ia andar bem perto, tá? Eu não tenho certeza se teria que ser um 16 válvulas, assim, porque o problema, o Honda é 16 válvulas, ele tem um motor muito bom base, né? Então, tanto que esses Honda, eles tá tirando 1.200 cavalos de roda com 4 kg e pouco de pressão, sabe? Uh, um AP, por exemplo, para ter essa potência, vai ter que usar 5 quilos de pressão. Se bem que é um 16 válvulas, deve tirar parecido. Então, assim, na verdade, tudo depende do regulamento. É difícil comparar dois carros de regulamento diferentes, entendeu? E hoje o regulamento não são parecidos.
parece de fora, mas um SFWD aliviado por dentro, não tem regulamento de peso, o pneu é um pouco mais largo, tem uma série de vantagens, pode usar nitro, por exemplo, pode usar óxido nitroso, né, no SFWD, e no Brasil não pode, então é difícil comparar assim exatamente, mas eu acho que qualquer carro, ainda mais no nível que se tem desenvolvimento dos carros no Brasil, aí do AP e do C20XE, por exemplo, faria bonito do lado do Honda. É, porque lá nos Estados Unidos mesmo, os Volkswagen não chegam perto do Honda, né? De estação Cara, dianteira, mas né? aí eu Mas vou não te tem, falar o seguinte. mas não tem esse desenvolvimento, né? Não tem um carro Eu tudão vou dizer assim, né? assim, ninguém, quem prepara a Volkswagen nos Estados Unidos é meio que um tipo, como é que eu vou dizer assim, é algum preparador que estava fazendo carro de rua e meio que foi fazer um Volkswagen, só que o cara não é do envolvido assim que nem os caras que fazem os Honda, entendeu? Então, se pegar um brasileiro, alguém pegar um carro do Brasil aí, nível top, e trazer para os Estados Unidos adequar para os regulamentos com um preparador brasileiro nível top, vai tocar o assim, não me entenda mal, não estou dizendo, mas a maioria dos Volkswagen que tem nos Estados Unidos, eles nem usam injeções assim com muitos recursos. Mas assim, os Hondas têm muito mais tecnologia, sabe? Então não é só, não é a base, é quem faz mesmo. Quando eu fui lá em Maryland, ano passado, foi ano passado? Um ano retrasado. E tinha, acho que dois golfes lá, os golfes viraram, acho que oito alto, nove baixo, e o pessoal já Uhum. fica louco, né? Tipo, tem uma torcida com o negócio, né, mano? É, Vai é um que, o, golzinho ali ia ficar. é que o americano faz muito, ele adora fazer um negócio assim, é o recorde de golfe com a porta verde e o com película. Então é o golfe mais rápido do mundo com a porta verde. Aí o outro sabe, então o americano tem muito isso, é o Mustang 93 mais rápido do mundo. Então tem muito do recorde por isso, então nem sempre o cara precisa ser o mais rápido da categoria, ele precisa ser, é que nem no Brasil também, assim, qual que é o, sei lá, o maré mais rápido do Brasil, qual que é às vezes tem um recorde específico, assim, né, então mas com certeza, se viesse um Volkswagen aqui do nível do Brasil para os Estados Unidos, os caras iam ficar loucos, sabe? Não tem dúvida. E hoje, assim, como é que o americano vê os carros brasileiros assim? Como que antigamente você falava em carro brasileiro, os caras pensavam, você falava em Brasil, era É. futebol só e índio, né? Mais nada, né? Hoje em Não, é dia, assim, ó, como que ele. cara, nos últimos, eu diria assim, há 5 anos para cá, o americano descobriu o Brasil. Eu acho que assim, a Fueltech, obviamente, expôs e mostrou muito o que o Brasil é. A gente procurou usar muito a imagem do Brasil nos Estados Unidos para poder também crescer aqui, mostrar que a gente já, digamos assim, tinha um produto já de qualidade. Mas, assim, o pulo mesmo foi ano passado, né? Quando veio o 1320 para o Brasil, quando veio os caras do Corridas Proibidas. E aí, nesse aspecto, assim, os caras viam. Porque mesmo, vamos dar exemplo, assim, tem os vídeos do Brasil, sempre tem uma audiência, de vez em quando algum vídeo bomba nos Estados Unidos, né? Às vezes sai uma reportagem, mas é diferente quando um meio de mídia deles mesmo promove, entendeu? É que É, nem a gente assim, ó, por exemplo, a gente acompanha um pouco da arrancada na Argentina pela Enferrados, esse tipo de coisa, mas quando vai alguém do Brasil lá cobrir, aí sim que isso vira popular no Brasil. Né? Então, é a mesma coisa nos Estados Unidos. Quando eles vieram para o Brasil para cobrir, que deu uma promovida. Tanto só, os Opalas, meu Deus do céu, os caras ficaram enlouquecidos, né? Então, o Opala e Gol, o que cresceu nos Estados Unidos, e depois ele com o Kaká levando o GM para lá, é, foi assim, são três famílias de motores que eles não conheciam e que nós brasileiros dominamos muito bem, sabe? que nem o Andretta aqui, né, falando que é o 8V mais rápido. Eu acho que um 8 válvula mesmo que ia É, apavorar os caras lá, viu? Mas nem levavam 16, não, não, levavam eles um 8 não. mesmo, os Sim, caras eles não chorar, né, acreditam. mano? Os caras chorar, o cara vai abrir o motor, não, isso aí Né? tá louco, né, mano? Eu acho que um Sim, sim, 8 válvula ia apavorar mais os caras lá. não, sem dúvida, olha, é legal. Tudo quando é diferente, assim, chama atenção. Tanto que, por exemplo, na prova dos radiais lá, às vezes tem um e outro carro diesel, né? Que vem correr. Cara, é impressionante que junto e volta. A Titan começou a voltar a correr agora junto com os domésticos, né? Tá correndo com o 2JZ, que vem gente em volta. Então, o diferente, sem dúvida, é legal, sabe? Que nem no Brasil, por exemplo, pegar a maré do Pascoalete no meio da Turbo A, olha só, o que chama atenção, sabe? Então, e até um Honda no Brasil é diferente, entendeu? Então, um carro que não tenha muito no Brasil, então é legal ter essa diferença, assim, sabe?
Não, o carro do Maréia do Pascoaletti é até legal de falar, porque quando eu fazia alguma brincadeira no site, dava uns dislikes, o cara mandava coisa xingando, né? E eu ficava zoando. Hoje em dia, já que o cara tem a moral, né, mano? Ganha todo mundo, É, é recordista, né, mano? Eu zoo, os caras bem zoam junto, né, mano? Então ficou, é. ficou mais da hora. Ah, Há hoje, uns 2 anos atrás, mano, você falava uma é, brincadeira, os caras vinham com os dois pés no peito, mano. Era fogo, mano. é. Não, e outro, até os aspirados no Brasil, por exemplo, o carro do Malton, em Coimbra, é um carro que chamou muita atenção nos Estados Unidos. Os caras, assim, ó, eu pessoalmente, pelo menos umas 40 pessoas vieram falar comigo pessoalmente, me mandando mensagem, ou perguntando mais detalhes, como assim, como é que esse carro vira esse tempo, mas que combustível usa. E é impressionante a curiosidade, assim, porque ninguém entende, se for para olhar o tempo que vira, é um tempo de turbo A, então tem que ter um turbo, um de turbo B ou DTA Light, né? Então É. tem que ter, que potência tem que ter esses negócios, né? É impressionante. E nos Estados Unidos os aspirados 4 cilindros assim tem os Honda lá, tudo, mas eu vou te falar que a tecnologia que no Brasil se desenvolveu nos últimos anos, especialmente eu acho que o Malta e o Picão e outras pessoas ali que fizeram alguns carros, os DS, assim, muito forte mesmo, vou dizer assim, nos Estados Unidos não tem ninguém, eu acho. Vou te falar a verdade. Mas é mesmo, pode crer. Vamos levar Uhum. dois carros lá. Então tem que ser um golzinho 8 válvulas e o gol do Malta, hein, mano? Dois APzão lá Não, pra e arrumar os um, caras, hein, mano? e um Opala também, né? O Opala tem que levar também. O Opala também. O Opala já tá no Uhum. pente já pra ir, já que eu tô sabendo, hein, mano? É. Agora vamos falar um pouco de Brasil. Você acha que no TT, você acha que os 4 cilindros na TT tem chance de chegar no tempo dos Opala ou não? Tem, né? Eu acho que ninguém fez ainda um carro com as coisas certas para fazer, porque tem uma regra que é o seguinte, ó, a potência é o turbo, né? Então, tipo assim, uma Promo de 88 num 4 cilindros ou num motor de Opala é a mesma potência, tá? Não tem limitação de turbo, né? Na TT. Então, por exemplo, assim, pegar um C20Z, um AP16 válvula ali com uma Promo de 88 com a pressão que ela der ali, vai ter uma potência muito parecida de Opala, sabe? Então, se o peso é bem menor, né, a matemática não, não Eu vai. acho que o grande, assim, porque não chegou ainda, eu acho que faltou mesmo, assim, carro com investimento, até tem uns dois, três, assim, com tudo que dá. Mas eles não Uhum. andaram a quantidade que andou os É, Opala já. Entendeu? claro. Então o desenvolvimento do Opala tá anos-luz na frente, Se assim, for dos pegar assim caras, o né? que o Wilson, o Marcel, a Julieta fizeram com o Opala, é inacreditável, assim, eles avançaram. Claro que aí pega o Daniel, e o pessoal da Pro Alta, assim, o Gevan também vem avançando. Então, se tu pegar assim, as duas, três equipes assim o que esses caras avançaram de Opala 6 cilindros é inacreditável. É inacreditável. Mas essas equipes estão andando direto também, né? Tipo, com Sim, dois, três carros. Então, eu acho que a matemática é essa daí. Eu acho que falta, assim, é o cara andar bastante vezes e desenvolver ao mesmo tempo do outro. A é. mesma coisa o cara vir com um Honda dos Estados Unidos e achar que vai ganhar dos Turbo A aqui numa hora para outra. Ele vai ter que andar e vai ter que pastar um pouco para andar com os É, golzinhos, né? sabe que eu acho que é uma coisa que vai ser o próximo pulo no Brasil, vai ser teste, vai ser treino. E eu vou dizer o seguinte, ó, ah, as, a, mai, a maioria das pessoas ainda, eu acho que quando o brasileiro, o cara que compete no Brasil entender que às vezes é mais barato ele gastar um pouco mais em teste, alugar a pista, ficar uma semana testando, ficar 4, 5 dias testando, ou ir antes da corrida e ficar 4, 5 dias testando. Inclusive as pistas também terem essas opções de teste. Já tem bastante, mas hoje tem bem mais do que tinha 2 anos atrás. Mas se conseguir testar mais os carros, conseguir e fazer. E quando eu digo testar, é fazer teste válido, assim. Vamos testar lá 100 metros, assim, testar a suspensão, mas testar uma coisa diferente, entendeu? Testar e consistentemente ter dados, ter equipe, ter o cara da embreagem, ter o cara da suspensão, é, testar essas coisas, conversar com as pessoas. A hora que começar a testar mais no Brasil, eu acho que vai despencar mais ainda os tempos. Já estão bons, mas hoje em dia ainda o brasileiro ainda tem a mentalidade tipo que testar é caro, é melhor só ir para corrida. Só que aí a corrida acaba saindo caro, porque o É, cara não, aí o cara não consegue faz dar duas nada. chega lá sexta meio-dia, dá uma puxada sexta, aí já vai sábado, uma puxada de manhã no sábado, aí vai para classificatória, não pode arriscar mais nada, não pode testar mais nada, e aí mata-mata e acabou a corrida. Aí o cara deu duas puxadas podendo arriscar alguma coisa.
E na verdade o que o cara tem que fazer é para um treino sem compromisso, assim, do tipo, pode ir lá e abortar 10 puxadas, mas É, ele vai descobrir algumas coisas. vamos fazer só os 60 pés, só os 100 metros, só os 200. Ah, pô, tá tudo beleza? Agora vamos para os 400, né? E tipo, É, uhum, isso daí agora o Velopark faz isso, o Race Valley faz bastante isso, né? é. Isso daí uns 2, 3 anos para cá que evoluiu muito, né? A nossa arrancada, né? E é isso que o americano faz. O americano ele sai de uma corrida no domingo, vai ter segunda-feira viaja para outra pista, terça ele testa, quarta, quinta testa, vai para outra corrida, sábado, sexta, sábado, domingo. Claro, eu sei. Aí vamos dizer assim, ah, mas ali o cara não está profissionalmente correndo, concordo. Mas pelo menos algum teste tem que ser feito, sabe? Nem que seja início de temporada, assim, sabe? Nem que seja fazer um teste pré-temporada, uma pré-temporada, sabe? Especialmente É, depois de ter mudado alguma coisa no carro, esse tipo de coisa, sabe? dinamômetro é para ver se o carro tá perfeito, se não tem nenhum problema, para andar mesmo, ver potência é na pista mesmo, tudo que dá, né? Ah, cara, assim, agora com o Dynamo Hub, tá? Dá para o Dynamo Hub que dá para passar marcha, sair no two-step, fazer uma simulação, já é quase um teste avançado, tá? Porque aí tu não vai testar tração, mas tu vai testar todo o resto do conjunto, que muitas vezes, ainda mais em certas categorias que tu tá no limite, também é importante, entendeu? Então, às vezes, a gente tem visto hoje, assim, não é só ir para a pista e ficar batendo cabeça na pista, mas assim, um dinamômetro é importante. Isso até eu vou te falar que no Brasil, as equipes mais top, eles vão pro dinamômetro, eles montam o motor novo, eles testam, eles conferem. Isso é uma coisa que já está funcionando bem no Brasil. Acho que o que falta mesmo é a pista, mas o conjunto dos dois é importante. Não dá para ir achar que vai acertar o carro na pista só e também não dá para só acertar o carro no dinamômetro. Tem que ser É tudo, isso né? aí, é. Exatamente. O dinamômetro é hiper importante antes de levar o carro para a pista, certo? Ou É, não? é. Sim, sim. E até às vezes para ver assim, um vazamento, uma bobagem, uma coisa assim que pode causar até um acidente, sabe? E outra, é comum a gente vê no nosso Dinamonto na Flotec USA, vem carro assim, carro de 1 milhão, 2 milhões de reais, assim, que foi montado do zero, com tudo do melhor, na melhor empresa do mundo, e chega lá, tem um filtro de combustível virado, explode a linha de combustível, vaza óleo, ou esqueceu de botar um parafuso na tampa de válvula. Isso acontece nas melhores equipes, entendeu? Só que tu tem que poder cometer esse erro, digamos, num lugar que não vai custar o carro, né? Um acidente. Então, essa parte, acho que o dinamômetro também tem ajudado bastante. Eu dizer assim, ó, no mínimo uns 15 carros a gente já salvou no dinamômetro, que deu, entre aspas, um problema no dinamômetro, onde é que era mais fácil se salvar, digamos assim, do que se fosse numa pista, sabe? Seja um fogo, ou seja uma quebra, algum defeito mais grave que só não tem como ver antes de realmente andar, sabe? O dinamômetro de hub, a primeira vez que você deu 5.000 cavalos, como é que foi o medo do negócio? Você estava lá, você ficou com o coração na mão, não? Como é que foi? Então, é Porque nem, o- meio. nem, nem o cara do dinamômetro tinha colocado tanta potência assim, né, É. não? Cara, a gente, medo não digo, mas assim, a gente sempre foi bem cauteloso, tanto que a gente começou a usar macacão e capacete, Eu assim, vi. e recebeu críticas. Olha aí, 2, 3 anos atrás, quando a gente começou a usar macacão e luva e bota no Dinamon, os caras falavam que era bobagem, né, não sei o quê. Então a gente sempre soube do risco que a gente corria, entre aspas, e da responsabilidade que tinha. Mas ao mesmo tempo a gente nunca teve nenhum acidente, ninguém nunca se machucou, assim. Quando eu digo não teve acidente, já teve fogo lá, 4, 5 vezes, já pegou fogo nos carros, já. Mas, cara, tinha 3 caras com o extintor na mão já e apagar, então, assim, uma coisa é tu ter medo porque tu não sabe o que vai acontecer, outra coisa é tu saber o que pode acontecer e estar preparado para isso, entendeu? Então, a gente está preparado e quando tu tá preparado fica mais fácil, mas tem um negócio ali que empurra 5.000 cavalos no escape assim e chega a furar o teto com a força do escapamento a 15 metros, 20 metros de distância, o negócio é forte, sabe? Para levantar um pneu do chão assim, e jogar contra a parede, assim, tanto que a gente teve que começar a entender que tem que amarrar as coisas tudo, não dá para deixar papel, não dá para deixar ferramenta solta. A deslocamento de ar que dá nesses motores, nesses carros ali é inacreditável, sabe? Realmente é surpreendente, sabe? Então tem que saber o que está fazendo, mas ao mesmo tempo é bem seguro, eu diria assim. É. E qual foi o motor que teve mais desafio de você falar assim, putz, esse daqui foi o que a gente mais, sei lá, teve algum que foi mais Cara, para mim, desafiante assim? para É, mim pessoalmente, aquele rotativo do Abel Burgos lá, o dois rotores que a gente fez o compound,
Aquele carro a gente ficou uns 5 dias no dinamômetro, assim, e testamos de várias coisas, assim, até acertar o balanço entre os dois turbos, medir pressão, medir tudo. E a gente tirou 1.670 cavalos na roda, assim, que ninguém nunca tirou no rotativo, dois rotores, sabe? E só que, cara, ele é, assim, extremamente sensível. A gente teve um problema de bomba de combustível que tirou um sono lá, tirou quase 2 dias, assim, para resolver, para entender. Ah, mas assim, a potência desse carro ali é inacreditável, assim. Só que depois disso, assim, esse carro foi para a pista e acabou nunca virando muito bem, porque o carro em si nunca teve tudo muito certo. Ah, ainda teve um problema de bombas de combustível na pista, bobagens, mas assim, no Dinamoto foi um carro que surpreendeu muito, assim, porque deu realmente uma potência, assim, tanto que até hoje quem acompanha, a maioria das pessoas não acredita que isso é real, entendeu? Eles acham que foi uma medida errada. E a gente também não está muito aí para. Não é a questão de provar HP ou não, mas assim, quem estava ali, no caso, quem estava trabalhando no carro, sabe o que veio, sabe o desafio que é isso aí, sabe? Então, particularmente foi um desafio legal, assim. É que nem você falar de o pessoal não acreditar, aconteceu isso daí também com o Pro Mode lá do Nitro, do Hancock, né? Que Aham. ele fez uns 60 pés de 0,80, é isso não? Conta pra nós aí. 0,89, ninguém acreditou, tiveram que cancelaram a prova e invalidaram os tempos. Claro que aí teve uma parcial de azar que tinha algumas passadas realmente tinha um problema na pista da esquerda que estava marcando errado 60 pés. E aí, claro, só que aquilo era tão errado, ele virou 3,59 enquanto ninguém tinha virado. É uma pista que é, digamos assim, que não é das mais queridinhas. E aí o Donald ainda, ou as pessoas que estavam querendo, digamos, fazer uma bagunça, que é meio que a maneira deles promover os eventos, né? Fizeram mais uma bagunça, foi uma pressão social tão grande em cima de dizer que aquilo estava errado que eles cancelaram todo o evento, os tempos não valeram daquilo lá. E aí depois, umas corridas depois, acabou fazendo de novo em outras pistas. Aí meio que todo mundo ficou quieto, assim, ninguém comenta isso, mas agora se tu olhar para a história atrás, tu vê que aquilo era real. E aí no No Mercy mesmo que eu tava lá, ele também baixou o tempo, né? Ele virou esse tempo Aham, aí. Então, quer dizer, uhum, tipo, calou a boca de todo mundo, né? Falou, pô, agora tá bom, estamos satisfeitos. exatamente. Mas é assim, cara, eu acho que quando alguém faz uma coisa muito divergente, assim, as pessoas não tendem a não acreditar, e é normal, é uma reação, acho que, do ser humano, assim, de não pode ser verdade, assim, é impossível o cara virar isso. É que nem dizer assim, ninguém nunca vai virar 6 segundos de força livre traseira, ninguém nunca vai virar 6 segundos de TT. Claro que vai, só esperar um pouco, só que a primeira vez que alguém virar, às vezes o cara tá tão na frente de todo mundo que não dá para acreditar. Isso aí já aconteceu na história milhares de vezes, entendeu? Sempre tem alguém que puxa à frente, entendeu? E essa pessoa, primeiro, o cara vai desacreditar, porque é tão fora do normal, que ninguém conseguiu, como é que o cara consegue, sabe? E ainda mais com menos recurso. Já viu isso aí tantas vezes, né? É isso aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ixi, tem bastante coisa aqui. A pista do Grandão aí, você acha que vai ser um divisor de águas aí? O Cara, vai que ser. você espera dela aí? Cara, vai ser porque eu acho que assim, o estado de São Paulo já está bem mais servido hoje, né, com o Race Valley e a frequência que tem de eventos do que era 3 anos atrás, 4 anos atrás, antes do Race Valley, né? Isso cara, é um grande pulo, assim. Mas ter outra pista de um nível como o Velopark, por exemplo, de 400 metros em São Paulo, cara, isso eu acho que vai ser, assim, um maior incentivo de vir, porque por mais que o Velopark uns eventos. O Velopark precisa de outra pista para encher o Velopark, entendeu? Porque se não tiver arrancada em São Paulo, o pessoal não vai para o sul também, e se não tiver arrancada forte no sul, também não vai ter São Paulo. Então, quanto mais mais pista forte vai ter. Ou É isso seja, aí. é uma realimentação positiva. Então, tem que ter uma pista forte. Quanto mais pista forte tiver, mais carro vai ter, mais as pessoas vão se motivar. Quanto mais corrida tiver, e assim gira toda a economia, sabe? Então, eu acho que a pista do Grandão vai ser, assim, talvez uma das maiores mudanças da história da arrancada no Brasil.
Porque os ProModes, assim, ProMode, Drags, esse tipo de carro aí, que as maiorias são até do paulista ou paranaense e tal, tem muito carro parado que não anda e o próprio pessoal do Race Valley fala, tipo, um carro do Rodejão, um carro do Kaká, não é carro para andar aqui. Ele sabe que não Uhum, comporta esse tipo de carro, né? Então eu acho que vai animar muito o cara de estar andando. E aí, uma uhum, vez por ano, o cara vem para lá, o cara vem para cá, e essa troca que você falou aí, que todos crescem, né? Tanto de um lado como do é, outro, né? uhum. Tem uns caras aí perguntando dos carros de elétrico, fala de elétrico, né? É, deixa eu Pode, falar um pouquinho conta então. aí. Isso aqui é uma brincadeira que a gente começou não digo que a gente começou, mas assim, para mim me chamou a atenção há uns anos atrás, especialmente quando a Tesla começou a fazer os carros elétricos e começar a sair e literalmente um desempenho superior a um carro de performance, assim. E uma das coisas que sei lá, 3 anos atrás, ou quatro, quase quatro, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tive a oportunidade foi comprar um Tesla e poder andar, literalmente assim, desenvolver e testar várias coisas. E aí, eu mesmo, há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, eu nunca imaginei que eu achavaria que um elétrico teria uma atração. ah, não me entendam mal, eu não estou dizendo que elétrica é melhor que a combustão, nem nada, eu só estou dizendo que é tão diferente que cria uma curiosidade, sabe? Então, acho que vários de vocês aí já andaram carro elétrico comigo, ou vieram aqui nos Estados Unidos, ou deram uma volta, viram um lado incrível que isso tem. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando. Isso é uma realidade que nós não temos como fugir. Vai ter performance de carro elétrico. Isso é ponto, entendeu? Então, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando bastante para poder entender e fazer e dar esse passo, porque no mundo hoje assim não tem praticamente empresas que oferecem soluções assim do tipo completas para fazer uma conversão em carro elétrico ou usar um motor elétrico para propulsão. E quando eu digo isso, não é simplesmente, vou pegar um carro e vou tirar o motor a combustão e fazer elétrico. Então, tipo, não vai ter um ProMode elétrico. Uma das perguntas aí que tinha, não vai ter um ProMode elétrico, assim, sei lá, dentro dos próximos 5 anos, no mínimo. Porque hoje um ProMode tem que ter 5 mil cavalos. Hoje um motor elétrico, para tirar 1.000 cavalos em um motor elétrico é bem difícil. Então teria que ter literalmente 4 motores elétricos para poder chegar na potência de um ProMode. Ah, vai acontecer um dia, mas ainda está mais longe. Porém, fazer, por exemplo, propulsão auxiliar, por exemplo, ter um carro, por exemplo, pega agora, olha o que esses Gol 4x4 estão fazendo no Brasil, né, nessas listas. É incrível, né? Só que uma coisa que poderia fazer é fazer um Gol tração dianteira com motor e botar um motor elétrico na traseira, entendeu? Botar um motor de 500 HP elétrico na traseira e fazer ele ajudar aquela tração do motor a combustão da frente, um ajuda o outro, ou vice-versa, né? Pegar um carro que é tração traseira, motor traseiro e botar um motor elétrico na dianteira. Tem inúmeras maneiras de botar um motor elétrico no carro a combustão, sabe? Então, o que a gente está fazendo é integrar isso aí com, digamos, possibilitar essa integração e ter opções de motores, baterias e todo o periférico que vai em volta para poder possibilitar isso aí. Então, se o cara quer pegar um motor elétrico, por exemplo, da Fueltech e colocar num Gol para fazer totalmente elétrico, ou fazer um Fusca, ou fazer um carro de arrancada com 2 motores, ou 3 motores, ou 4 motores elétricos, vai ter infinidade, vai ter muitas maneiras de fazer tudo isso, sabe? O importante é tu ter maneira de controlar, sabe? O pessoal tá falando que Curitiba aqui também tá voltando aí com a área 41, né? O pessoal tá É, animado aí. Curitiba é um que faz muita falta pra gente, né? A sem gente dúvida, fala, cara. aquele tipo que Ah, fala, putz, você fala que reclama, reclama, mas depois sente falta e a gente sente muita falta de Curitiba, né, mano? é. O Não, olha, Brasil mesmo tem um. Curitiba é a história da arrancada no Brasil, né? E o que fez é realmente. Hoje eu acho que já se tem mais entendimento de diferença entre pistas e no prep, então já tem espaço para eventos em Curitiba. Tem espaço, assim, já tem tipo várias maneiras de competir. Eu acho que teria que voltar a Curitiba para ter os carros, todos esses apaixonados que tem ali. Se for pensar, é a comunidade mais antiga da arrancada do Brasil é Curitiba, né? Agora, uma pergunta aqui que já está quase acabando o tempo já. É, as pistas de 402 metros, você acha que vai acabar? Porque nos Estados Unidos é um negócio que nem 5% das provas mais famosas são 402 metros. Você acha que essa tendência é mundial e vai acabar num futuro breve, não? Cara, é uma. Assim, eu pessoalmente eu acho que
a maioria dos lugares, a maioria dos tipos de carro dá para ter a mesma graça em 200 do que tem em 400, tá? O que que eu quero dizer assim? O desafio é os primeiros 200. Dos 200 aos 400 é praticamente só aumentando o risco, tá? Mas tem, obviamente, o brilho dos 400 metros, tem as velocidades estratosféricas, tem tudo aquilo que os 400 metros fazem. Então, eu acho assim, tem que se adequar às condições. Tem pistas que dá para andar 400 metros e, às vezes, tem categorias que dá para andar 400 metros e tem espaço de frenagem de sobra, segurança. Então, eu acho que vai acabar acontecendo é ter uma separação, assim, ó. É que nem já o Top Fuel, por exemplo, não anda 400 metros, mesmo na NHRA anda menos. Vai ter categorias mais rápidas que vão andar 200 metros e vão ter a mesma graça, entendeu? Uma ProMode, por exemplo, tirando a NHRA nos Estados Unidos, o resto tudo está andando 200 metros. E, em geral, os pilotos que correm acabam tendo, entre aspas, a mesma graça, a mesma prazer, digamos, do que correr 400 metros, com um risco menor. Isso, Agora, de vai pegar... quebra e de acidente, né? São duas coisas É, que... cair drasticamente o risco, digamos assim, andando 200. Só que agora eu acho que o que tem que as pessoas literalmente é separar as categorias que são seguras e adequadas em 400 e as que são adequadas para 200. E aí mesmo dentro do mesmo evento ter categorias com separações dessas, eu acho que não tem problema nenhum. E até tem gente que às vezes o cara quer, mesmo numa prova de 201, o cara quer correr por um recorde mundial ou por um tempo de 400, é liberar o cara correr para, digamos assim, marcar o tempo de 400, entendeu? Isso aí é uma outra coisa que se faz também bastante, sabe? Entendi. É, porque lá nos Estados Unidos mesmo, as 99% das pistas são propícias para você andar 400 e eles optam por andar os 200, né? Sim. Uhum. Dificilmente uma pista lá é só 200 e não tem condições de andar É. 400, né? A Cara, maioria delas... é que assim, da onde vem essa evolução também? Imagina um carro que vire 10 segundos que vire 10 segundos nos 400 metros, tá? Não, como é que eu queria dizer o seguinte, ó, imagina, hoje é tanta ação que acontece, é tanta troca, o cara troca tantas marchas, o cara atinge 300 km por hora nos 200 metros, né? Se tu botar um carro devagar e tentar andar 200 metros, o carro vai estar em 80 por hora. Aí não tem graça nenhuma. Então, normalmente, os carros mais lentos, eles acabam andando 400 metros para pegar uma velocidade maior, É, para ter uma graça. Mas quanto mais rápido... Então, é quase o seguinte, é quase a velocidade que o carro atinge. Por exemplo, um Opala TT já atinge 300 km por hora nos 400 metros, mas ele está a 240, eu acho, 260 já, 250. Quanto é que atinge um TT nos 200? Acho que eu uns... acho que uns 250, 260, eu acho, né? Então, se tu for pensar O assim, Celso Camargo tá aí, ele vai falar pra gente aí é, certinho. mas se for pensar assim, não esquece a distância, pensa na velocidade. Essa No velocidade é uma tiro. velocidade alta para ser atrativa, digamos, para o público e para o piloto, entendeu? Então, por exemplo, assim, se um carro o Celso tá 265, falando, ó. imagina 265. 265, 0 a 265, esquece quantos metros é isso, entendeu? 0 a 265 já é uma velocidade grande para uma aceleração. O cara passa 4 marchas, entendeu? Então, claro, não vai pegar um carro talvez um Standard, por exemplo, assim, até um Standard vai, mas um carro mais lento ainda, um carro que daria 120 km por hora nos 200 metros, aí não tem graça, aí concordo. Aí 200 metros é pouco, mas um carro que é rápido, provavelmente ele vai ter a mesma diversão. É isso aí. Olha lá, 400 paraquedas. O Gustavo Guimarães, que anda de força livre dianteira também, ó. É o Hulk 16, eu tava falando, 265 é velocidade pra caramba, né, mano? É, Tá louco. impressionante. Força Livre 255, né? Então, Porque, meu, o show é o mesmo, né? O show, a adrenalina, só que você né? enfia a marcha, você já vem de quarta marcha, aquela Saleme lá anda o quê? 5, 6 marchas nos 200 metros É, lá com é, Pro Mode, né, mano? Você fala, pô, mano, tem tempo pra isso? 3 segundos você enfiar 5 é, marchas? é. Mas eu acho que é muito mais assim a questão, a velocidade que atinge e a velocidade é meio que relacionada à graça, né? Agora, se atingiu em 200 metros, 300 ou 400, não é o mais importante, digamos assim, né? É isso aí, ó. Estamos chegando, falta 30 segundos para acabar aqui. Ele vai tesourar a gente. Queria agradecer aí, ver se tem alguma coisa para falar para a gente aí. Mas muito obrigado por estar Não, perdendo legal. essa horinha com a gente aí. Não, é legal, obrigado por todo mundo e um abraço aí, pessoal. Estamos loucos para correr, louco para voltar para a pista, seguro e firme aí que vai dar tudo certo.
prepare. Uma coisa que eu fiquei feliz, assim, tá todo mundo animado preparando os carros aí, não tem ninguém que está abandonando, assim, ó, não digo abandonando, mas tem muito carro que aproveitou essa